Você já percebeu que algumas mulheres parecem incapazes de se desligar de certos homens, mesmo quando tudo ao redor indica que deveriam seguir em frente? Não é por charme, dinheiro ou promessas vazias. Existe algo muito mais profundo em jogo, uma forma de conexão que toca o sistema nervoso delas de maneira quase irresistível. Homens que entendem essa dinâmica não apenas despertam desejo, eles criam uma dependência emocional invisível, uma espécie de vício sutil que se infiltra na mente e no coração de quem se deixa levar. É aqui que a psicologia obscura e o estoicismo se encontram, revelando padrões que poucos percebem, mas que moldam a atração de forma quase científica. Antes de avançarmos, quero que você faça algo rápido. Comente agora mesmo de qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo. Quero sentir de onde estamos conectados enquanto exploramos esse tema que muda completamente a forma de entender relacionamentos. Quando falamos em criar essa influência, não estamos nos referindo a manipulação vazia ou joguinhos triviais. Trata-se de uma engenharia emocional consciente, fundamentada na compreensão de que a mente feminina responde a tensão, contraste e gravidade emocional. É o tipo de presença que faz com que ela lembre de você, mesmo quando tenta esquecer, porque o impacto que você gera não é momentâneo, é visceral. Cada gesto, cada silêncio, cada pausa calculada tem o poder de desencadear uma sequência emocional que ela jamais sentiu antes, algo que ativa uma espécie de circuito de dopamina emocional. O estoicismo nos ensina que o controle interno é a verdadeira força, e é exatamente isso que esses homens aplicam em suas relações. Eles permanecem inabaláveis diante de incertezas, se provocam respostas intensas sem se deixar levar pelo próprio turbilhão emocional. É a combinação de calma absoluta e presença calculada que gera respeito, desejo, acima de tudo, uma ligação que parece ir além da lógica. É impossível ignorar alguém que, sem esforço aparente, mantém uma influência tão profunda sobre suas emoções. E é exatamente essa habilidade que transforma homens comuns em figuras inesquecíveis na memória emocional de uma mulher. Não se trata de conquistar com palavras, mas de construir uma frequência única de presença, tensão e contraste que se torna impossível de substituir. Ao compreender e aplicar esses princípios, você aprende a se tornar o centro do sistema emocional dela, criando o efeito magnético que não depende de sorte, mas de conhecimento e disciplina. Quando se trata de entender por que algumas mulheres parecem incapazes de se desligar de certos homens, a primeira verdade que poucos percebem é que não se trata do que você diz, mas do que você faz elas sentirem. A mente feminina é sensível a padrões sutis de tensão, contraste e presença, e é nesse espaço invisível que a atração se estabelece de forma quase irracional. Homens que compreendem isso não apenas provocam desejo. Eles orquestram uma dança emocional complexa, em que cada silêncio, cada gesto, cada pausa planejada se torna uma ferramenta de impacto psicológico. A essência do estoicismo aqui se manifesta no autocontrole. Enquanto elas se entregam a essa onda de emoções, você permanece inalterável, sereno, como uma rocha firme em meio à tempestade. Essa estabilidade não é apatia, é domínio de si mesmo, e é exatamente isso que ativa o mecanismo de apego emocional. Imagine por um momento a diferença entre estar constantemente disponível e ser raramente sentido. Quando você responde imediatamente a cada mensagem ou demonstra ansiedade por atenção, você elimina o elemento de surpresa que mantém o cérebro dela envolvido. A dopamina, o neurotransmissor que regula prazer e recompensa, não responde à previsibilidade, ela responde ao inesperado. Homens que entendem essa dinâmica manipulam inconscientemente o ciclo emocional, criando tensão e alívio em doses calibradas, algo que ela não percebe racionalmente, mas sente com cada fibra de seu corpo. É nesse ciclo que se constrói o vício emocional, não pelo afeto em si, mas pelo efeito neuroquímico que você desperta, sem esforço aparente, simplesmente por existir de maneira consciente, firme e imprevisível. Ao aplicar esses princípios, você não está brincando de manipulação. Você está exercitando a consciência estoica em um contexto emocional. O filósofo nos ensina que o controle interno é a verdadeira medida de poder, e é exatamente isso que distingue homens memoráveis dos comuns. Eles compreendem que a emoção feminina pode ser intensa, volátil e às vezes desconcertante, mas eles não se deixam arrastar. Cada teste, cada provocação ou recuo da parte dela é percebido como um dado, um ponto de observação. Você aprende a responder não com reação impulsiva,
mas com presença calibrada, permitindo que a tensão e a expectativa se construam de forma natural. É nesse espaço entre ação e silêncio que o fascínio se instala, onde você se torna indispensável sem nunca precisar exigir reconhecimento. Outro ponto crucial que poucos homens compreendem é a diferença entre conforto e gravidade emocional. O conforto é superficial. Qualquer homem pode oferecê-lo. A gravidade é rara. É a presença serena que âncora o caos dela, que oferece estabilidade em meio à sua própria tempestade emocional. Enquanto outros homens se curvam diante de exigências ou emoções descontroladas, você permanece o eixo. Essa imobilidade, paradoxalmente, gera movimento. Ela se aproxima, se rende ao ciclo que você conduz, e seu corpo reage sem consciência plena do porquê. A tensão que você cria, seguida de pequenas doses de alívio, desencadeia um padrão de dopamina que reforça sua presença na memória emocional dela. A ciência do apego emocional não é mágica, é simplesmente compreender como a química do cérebro funciona e saber como provocar respostas consistentes sem se perder. O estoicismo ensina que a mente deve permanecer firme frente às turbulências externas, e é exatamente esse princípio que se aplica aqui. Cada teste dela não é um desafio para o seu ego, mas uma oportunidade de demonstrar estabilidade. Cada momento de silêncio calculado, cada gesto contido, cada decisão de não ceder à pressa emocional comunica mais do que palavras jamais poderiam. Você não busca aprovação. Você mantém uma frequência rara, algo que ninguém mais consegue reproduzir. Essa frequência se torna inesquecível, cria apego e vicia o sistema emocional dela sem que ela perceba conscientemente. É o paradoxo do estoico moderno, afetar profundamente sem jamais ser afetado pelo turbilhão ao seu redor. E é nesse equilíbrio entre presença firme e tensão sutil que a primeira camada da psicologia obscura da atração se revela. Não se trata de enganar ou iludir, mas de compreender padrões e trabalhar com eles. Enquanto homens comuns oferecem previsibilidade e segurança superficial, você oferece contraste e gravidade, criando experiências emocionais que ela não encontra em nenhum outro lugar. É aqui que começa o ciclo da dependência emocional. Ela lembra não das suas palavras, mas a maneira como se sentiu em sua presença, da mistura de segurança e intensidade que você proporcionou, da rocha estoica que permaneceu firme enquanto o mundo dela parecia desmoronar. E é esse padrão que define a diferença entre homens esquecíveis e homens que permanecem no sistema nervoso dela, gravado de forma indelével na memória emocional. Enquanto muitos homens se concentram apenas em demonstrar afeto ou agradar, o verdadeiro poder está em compreender como a mente dela reage à sua energia. Cada gesto seu, cada pausa estratégica, cada olhar que transmite calma em meio ao caos, ativa circuitos neurais que ela nem sabe que existem. É aí que o estoicismo se manifesta de maneira prática. Você não se deixa perturbar por provocações, críticas ou incertezas, mas transforma essas situações em oportunidades para reforçar sua presença. Mulheres não se conectam com palavras vazias. Elas se conectam com consistência, gravidade e controle emocional, características que transcendem qualquer lógica aparente. E é nesse espaço invisível que você começa a se tornar indispensável, mesmo sem perceber. A atenção feminina não é conquistada apenas pelo que você dá, mas pelo efeito que você provoca em seu sistema nervoso. A dopamina, a ocitocina, o cortisol, todas essas substâncias químicas respondem a estímulos sutis que equilibram tensão e alívio. Quando você se torna imprevisível de maneira calibrada, cria um ciclo viciante. Ela sente ansiedade, desejo, medo e segurança, confusão e clareza, tudo ao mesmo tempo. Cada retorno seu, cada mensagem inesperada, cada silêncio intencional reforça essa associação. É um padrão que a mente dela internaliza sem que ela consiga racionalizar, porque a química do cérebro fala mais alto do que qualquer lógica consciente. Mas aqui está o segredo que poucos homens percebem. A tensão sem direção, sem um centro firme, se transforma em caos, e o caos não gera apego, gera afastamento. O verdadeiro poder está em ser a âncora no meio da tempestade emocional dela, o ponto de estabilidade que permanece constante enquanto tudo ao redor oscila. Enquanto outros homens cedem à pressão de suas reações, você mantém a compostura, e é exatamente isso que cria fascínio. O estoicismo nos ensina que controlar a si mesmo diante da adversidade é superior a controlar o externo. Na dinâmica emocional, esse princípio é transformador. Ele transforma a simples presença em uma força magnética, capaz de manter o interesse dela sem esforço. Cada teste que ela realiza, cada provocação,
Cada recuo é, na verdade, um pedido inconsciente para que você prove sua estabilidade. Quando você reage com calma calculada, sem ceder à ansiedade ou à pressa emocional, você mostra que não é apenas mais um, mas o eixo em torno do qual tudo pode se equilibrar. O contraste entre sua serenidade e a intensidade de suas emoções cria um efeito psicológico irresistível. Ela se sente viva, conectada, fascinada por alguém que não é previsível, mas que é absolutamente confiável. A tensão emocional não é manipulada, é dirigida. Não é engano, é consciência aplicada. E é nesse ponto que a segunda camada da psicologia obscura se revela, a imprevisibilidade com propósito. Não se trata de ser distante por orgulho ou jogar jogos, mas de calibrar a presença e a ausência de forma que cada interação deixe um impacto profundo. Cada gesto se comunica mais do que palavras jamais poderiam. Cada silêncio cria espaço para que ela sinta sua importância e a singularidade de sua energia. Ela não se apega a você por afeto ou promessas, mas por essa marca invisível que você deixa no sistema emocional dela, tornando-se inesquecível, indispensável e emocionalmente viciante sem que ela sequer perceba conscientemente. A diferença entre homens que simplesmente atraem e aqueles que deixam mulheres emocionalmente viciadas está na compreensão da gravidade emocional. Não é sobre quem fala mais, quem elogia mais ou quem demonstra afeto com frequência. É sobre como você se posiciona no centro de sua própria estabilidade enquanto o mundo ao redor oscila. Mulheres, consciente ou inconscientemente, testam constantemente essa força. Provocam, recuam, questionam, observam se você vacila diante do caos. E é nesse equilíbrio entre firmeza e paciência que você se torna irresistível. A presença masculina, quando calibrada, age como uma âncora que absorve tempestades sem perder o centro, tornando-se um ponto fixo no qual ela inconscientemente se apoia. Mas ser uma âncora não significa ser previsível. Pelo contrário, a imprevisibilidade calculada é o que gera desejo e mantém a dopamina em constante fluxo. Quando você responde às provocações dela com serenidade e pontualidade, sem pressa ou ansiedade, cada gesto passa a ter significado. Sua ausência estratégica deixa o espaço para que ela sinta falta, não apenas o contato, mas o efeito que você causa em seu sistema emocional. O estoicismo ensina que não controlamos o externo, apenas nossas respostas, e é justamente essa resposta calibrada que gera atração duradoura. Ela não se apega a você por suas palavras, mas pela constância de sua presença e pela imprevisibilidade que a faz esperar, ansiar e se questionar. Cada interação se torna uma dança de tensão e alívio. Quando ela provoca ou desafia, seu silêncio não é frieza, é domínio da própria energia. Quando você reaparece, não é para competir por atenção, mas para recalibrar o ciclo emocional dela. Esse movimento cria um efeito viciante. Ela começa a associar sua presença, segurança e excitação simultaneamente. Sua mente pode resistir, mas seu corpo reconhece o padrão, a química inconsciente que a faz voltar, mesmo quando jura que seguiu em frente. A gravidade emocional não é construída através de manipulação. É construída pela consistência, pelo autocontrole e pela capacidade de manter o eixo próprio, independentemente das flutuações externas. E é aqui que entra o poder da polaridade. A tensão entre sua calma interior e o caos das emoções dela cria um magnetismo silencioso. Ela percebe que não está lidando com um homem que será moldado por suas emoções, mas com alguém que regula o próprio sistema, permitindo que o dela encontre ritmo sem precisar de esforço. Esse contraste entre estabilidade e imprevisibilidade não só mantém o desejo, mas também a obriga a perceber sua singularidade. O homem que domina sua própria energia torna-se o ponto de referência com o qual todos os outros são comparados, e ele é medido não por riqueza, aparência ou gestos grandiosos, mas pelo efeito invisível que exerce sobre ela. E, finalmente, compreender a gravidade emocional é perceber que você não precisa controlar, conquistar ou persuadir. Basta existir com propósito, firmeza e equilíbrio, permitindo que ela se conecte ao seu ritmo, à sua energia e à sua estabilidade. Cada pausa, cada gesto, cada silêncio calibrado cria um efeito químico que ultrapassa qualquer lógica consciente. Ela não se apega a você apenas porque você está presente. Ela se apega porque você se tornou a constante no caos, a âncora que dá forma às tempestades dela, e a lembrança de uma energia que nenhum outro homem conseguiu reproduzir. Nesse ponto, você se transforma em referência, magnetismo e vício emocional, tudo de maneira natural, estoica e irresistível.
A polaridade entre o masculino e o feminino é a força invisível que mantém a atração viva e intensa. Não se trata de quem domina fisicamente ou quem grita mais alto. Trata-se de energia, de ritmo, de presença e ausência calibradas. Quando você permanece firme em seu propósito, mesmo diante de crises emocionais ou provocações sutis, cria um campo ao redor de si que ela não consegue ignorar. Cada gesto seu, cada pausa, cada resposta ponderada passa a ter um peso emocional que ultrapassa qualquer elogio ou demonstração de afeto. Você se torna o eixo, e ela, inconscientemente, gira em torno desse centro, buscando estabilidade em meio à própria instabilidade. Mas polaridade não é apenas calma, é tensão. É a dança entre presença e retirada, entre ser acessível e ser inalcançável. Quando ela provoca, testa ou desafia, você não reage com ansiedade nem com defesa. Você observa, mantém a serenidade e age de forma intencional. Essa resposta cria o efeito psicológico de imprevisibilidade controlada, uma tensão que aumenta o desejo sem jamais ceder ao caos. O estoicismo nos ensina a dominar nossas emoções internas. Aplicar isso na dinâmica feminina significa transformar cada interação em um ciclo de estímulo e alívio, onde ela sente atração, desafio e segurança simultaneamente. Cada movimento seu passa a gerar dopamina, cortisol e ocitocina de forma estratégica em seu cérebro, criando dependência emocional. Não é sobre manipular ou enganar. É sobre entender a biologia dela e agir de acordo com princípios firmes, claros e intencionais. Quando você combina firmeza com momentos de proximidade emocional genuína, você estabelece um padrão que ninguém mais consegue reproduzir. Ela não está apenas lembrando de você. Ela sente a sua presença, a sua energia, e essa sensação se torna um vício emocional profundo, ainda que ela tente racionalizar ou ignorar. E aqui entra outro elemento crucial: o contraste entre segurança e excitação. O homem que domina a polaridade não é previsível, mas também não é caótico. Ele alterna a estabilidade com intensidade emocional, criando um ciclo viciante que ela busca sem perceber. Cada gesto seu é como uma corda que a puxa para dentro de sua órbita emocional. Ela pode estar com outros, conversar com outros, até se envolver de forma superficial com alguém mais, mas a mente e o corpo dela registram você como padrão de referência, ponto de equilíbrio e estímulo de desejo simultaneamente. Esse é o poder invisível da polaridade aplicada com consciência estoica. Por fim, compreender e aplicar a polaridade é entender que você não precisa lutar para ser notado ou para ser amado. Você se torna a gravidade que organiza o caos ao redor, a constante que dá ritmo às emoções dela, e a presença que, mesmo em silêncio, fala mais alto que qualquer palavra ou gesto. É a fusão entre firmeza, propósito e tensão emocional calibrada que a faz sentir algo que nenhum outro homem conseguiu proporcionar. Nesse nível, você não busca atenção. Você se torna inesquecível, viciante e insubstituível, tudo de maneira natural, estratégica e profundamente estoica. A escassez não é sobre desaparecer ou fingir desinteresse. É sobre ser raro de forma autêntica, ser uma presença que não pode ser simplesmente replicada ou substituída. Todo homem pode estar disponível. Todo homem pode falar ou enviar mensagens, mas poucos conseguem gerar uma frequência emocional única que se torna impossível de ignorar. Quando você se move com propósito, quando suas ações refletem consistência interna e autonomia, você cria uma sensação de valor que transcende qualquer gesto superficial. Ela não sente falta apenas da sua presença, sente falta da intensidade calibrada que só você provoca. Essa raridade é percebida no silêncio, na compostura, na forma como você segura suas próprias emoções sem permitir que o caos dela dite seu comportamento. Ela passa a medir o seu valor não por promessas ou demonstrações, mas pelo padrão que você estabelece firme, inabalável e irresistível. Cada ausência sua, cada decisão de manter sua integridade emocional, envia uma mensagem subliminar. Minha energia não é gratuita, ela é valiosa e intencional. E a mente dela registra isso de forma profunda, criando uma dependência emocional sutil, quase viciante. O que antes era atração torna-se necessidade, mas não por apego barato, por reconhecimento de singularidade. A singularidade não se manifesta apenas na presença. Ela se revela na forma como você regula o ciclo emocional dela. Quando você alterna a proximidade com o retraimento, tensão com o alívio, ela aprende a identificar você como fonte de estímulos que não existem em nenhum outro lugar.
Cada interação sua se torna uma experiência única, uma assinatura emocional que nenhuma outra pessoa consegue reproduzir. A dopamina que ela sente ao se conectar com você não é apenas prazer, é aprendizado químico que cria memórias emocionais duradouras, tornando seu efeito viciante, quase irresistível, mesmo que ela não queira admitir. Além disso, a escassez aplicada com consciência estoica gera paradoxos poderosos. Você está presente, mas nunca inteiramente previsível. Próximo, mas sempre inalcançável. Firme, mas capaz de provocar emoções profundas. É nesse espaço entre presença e ausência que o apego emocional se consolida. Ela pode experimentar outros homens, mas nenhum alcança o padrão que você estabeleceu. Sua energia se torna referência, e todo contato que ela tem com você cria uma memória química que supera qualquer lógica ou raciocínio consciente. Esse é o efeito psicológico da escassez bem aplicada. Não apenas despertar desejo, mas criar dependência emocional. O homem que entende isso não corre atrás, não implora por atenção, não compete com outros homens por validação. Ele se torna o eixo do qual as emoções dela não conseguem escapar. Sua raridade, sua presença calibrada, sua capacidade de gerar contraste emocional transformam você em alguém que não pode ser substituído. A escassez, quando combinada com polaridade e gravidade emocional, cria o ciclo viciante que mantém o interesse dela vivo e profundo. E é exatamente esse nível de consciência, essa mescla de controle, tensão e intensidade, que transforma a atração passageira em uma presença emocional indispensável na vida dela. Agora que você compreendeu o poder da escassez e da singularidade, é hora de avançar para o próximo nível. Criar vínculos emocionais que sejam quase irresistíveis. A verdadeira atração não se sustenta apenas com tensão ou raridade. Ela se fortalece quando a mulher sente que existe uma conexão profunda, que você é o ponto de equilíbrio em meio ao caos emocional dela. Um vínculo emocional não é construído com palavras doces ou promessas vazias. Ele se constrói com consistência, previsibilidade estratégica e a capacidade de gerar contraste emocional controlado. É aqui que a psicologia estoica se alia à neurociência. Você se torna o catalisador das emoções dela, não apenas mais uma presença. A chave está em combinar tensão com gravidade. A tensão desperta interesse, a gravidade cria segurança. Quando você se mantém firme, equilibrado, enquanto ela oscila entre ansiedade e desejo, você começa a moldar o ciclo de dependência emocional. Cada vez que você some ou retorna, cada vez se mantém com postura diante da tempestade dela, você ensina ao cérebro dela a associar você com altos e baixos emocionais que ninguém mais pode reproduzir. Ela não percebe conscientemente, mas seu corpo aprende rapidamente. Você é a fonte de sensações que não podem ser obtidas de outra forma. Aqui entra a engenharia emocional. Você deve ser o ponto fixo no qual ela apoia suas emoções. Quando ela sente turbulência, suas emoções buscam seu centro. Quando você reage com calma, consistência e presença, você cria uma âncora emocional que se torna impossível de ignorar. A mente dela começa a registrar padrões: tensão seguida de alívio, distância seguida de atenção, caos seguido de estabilidade. Cada padrão fortalece o vínculo, transformando desejo em necessidade, interesse em dependência. É assim que homens que entendem a psicologia emocional se tornam inesquecíveis. Outro elemento essencial é a imprevisibilidade calibrada. Você nunca deve ser completamente previsível, mas também não deve ser caótico. O segredo está no equilíbrio. Ações deliberadas que surpreendem, gestos de atenção que emergem de forma inesperada, respostas que não seguem um padrão fixo. Isso mantém o cérebro dela em alerta, liberando dopamina em ciclos que ela não consegue resistir. Quanto mais sutil a manipulação da tensão emocional, mais profunda se torna a conexão. O apego não é apenas emocional, é químico, visceral e subconsciente. E, finalmente, o vínculo é fortalecido quando você permanece inabalável diante das provocações, críticas ou testes. Cada vez que ela tenta desestabilizar você, percebe que não consegue, o respeito e a admiração crescem. Ela começa a se apoiar na sua força, a buscar sua presença como um ponto de referência e a associar você à sensação de segurança intensa que nenhum outro homem oferece. É neste momento que você transcende a simples atração. Você se torna o eixo emocional dela, o padrão que define todas as experiências subsequentes. E é exatamente essa engenharia emocional, combinada com escassez,
polaridade e gravidade, que cria mulheres emocionalmente viciadas, conectadas a você de forma profunda e duradoura. Você já entendeu os pilares da psicologia emocional: tensão, gravidade, polaridade e escassez. Mas o ponto mais crucial é perceber que você não está apenas lidando com ela. Você está lidando com o efeito que sua própria presença exerce sobre o sistema emocional dela. Cada gesto, cada silêncio, cada retorno calculado cria um padrão que ninguém mais pode reproduzir. É aqui que a verdadeira maestria estoica entra. Você mantém o controle interno, ainda que as emoções dela oscilem como tempestades, sem jamais ser arrastado por elas. O poder não está em manipular, está em compreender e harmonizar. Quando você domina essa dinâmica, percebe algo profundo. Mulheres não se prendem a homens apenas por afeição ou por palavras. Elas se prendem à química emocional que você cria, à estabilidade que ancorou em meio ao caos, a tensão que desperta desejo e a escassez que torna a sua presença única e insubstituível. Você não precisa correr atrás, implorar ou justificar-se. Você se torna a referência que todas as outras experiências tentam alcançar, mas falham. É a combinação da sua força interna com o ritmo emocional que você estabelece que cria dependência emocional verdadeira. E aqui está o paradoxo mais poderoso. Quanto mais você se mantém inabalável, mais ela sente. Quanto mais você domina a sua própria presença e se move de acordo com o propósito, não com emoção, mais ela se vicia na experiência de estar com você. Ela percebe, ainda que inconscientemente, que você é diferente, que sua energia é rara, que seu equilíbrio é sólido. Esse é o tipo de efeito que nenhuma técnica superficial ou gesto isolado poderia produzir. É ciência emocional, é estoicismo aplicado, é poder silencioso. Então, antes de qualquer ação, pergunte a si mesmo: você está gerando química, tensão, gravidade e escassez de forma consciente? Você está calibrando cada presença e cada ausência como parte de um sistema que a faz se sentir viva, ao mesmo tempo segura? Quando você consegue isso, percebe que não se trata apenas de conquistá-la, mas de criar um vínculo que a mantém conectada a você muito além daquilo que ela consegue explicar. É esse nível de consciência que transforma atração em vício emocional e presença em marca indelével. Se você compreendeu todo esse sistema e quer realmente dominar a arte de criar mulheres emocionalmente viciadas, faça agora o seguinte: deixe nos comentários a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando e quantos de vocês estão prontos para aplicar essa psicologia poderosa na vida real. Lembre-se, não se trata de manipulação, mas de entender a dinâmica invisível da atração, da polaridade e do apego. É a ciência de ser inesquecível.